A palavra de Deus é viva e eficaz. É poderosa para salvar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Você está preparado? Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que está disponível no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e para iOS, e em nosso site, que pode ser acessado através do QR Code. Vamos juntos, com muita expectativa, receber tudo aquilo que Deus tem para nós neste ano sobrenatural. A essência da missão é amar e servir. Você pode dizer isso comigo? A essência da missão é amar e servir. Pedro negou Jesus, tinha um temperamento muito difícil, oscilava, não sabemos na época se ele tinha um transtorno bipolar ou não, se ele era muito colérico, sanguíneo ou hemorrágico, né? Mas para querer cortar a cabeça do soldado, ele que foi rápido, tirou a cabeça, só decepou a orelha. Talvez ele era assim um pouquinho sanguíneo, não é? Mas isso atrapalhava a missão. Tanto é que ele chegou ao ponto de negar Jesus. Mas Jesus sempre foi da segunda chance. Quando ele ressuscitou, ele chamou Pedro lá em Cafarnaum e restaurou o ministério pastoral e apostólico de Pedro. Mas antes ele fez uma interrogação com Pedro. Pedro, você me ama mesmo? Pedro, você me ama? Pedro, pela terceira vez você me ama? E a resposta de Pedro foi sim. E o Senhor fala então, depois que ele diz sim ao amor, cuide das minhas ovelhas. Então, para restituir o ministério apostólico e pastoral de Pedro para com a igreja, depois que ele foi aos céus, Jesus queria a garantia de Pedro que ele o amava e que ele diria sim ao serviço. Isso aconteceu e ele recebeu e de fato se tornou um grande líder da igreja. E esse ministério começou a crescer. Em Atos capítulo 6, diz que a igreja primitiva cresceu tanto que dois grupos diferentes dentro da igreja começou a se desentender. Um grupo era um grupo de convertidos do judaísmo que falava hebraico. E um outro grupo de convertidos vindo do paganismo, do mundo grego, que falava grego. Em Atos 6 diz que esse grupo começou a desentender-se, porque a liderança estava atarefada e não estava conseguindo servir a mesa da diaconia. E aí, com isso, apareceu entre eles um consenso do Espírito Santo, que eles então orassem, tivessem novos líderes, vieram novos, Prócano, Nicamor, Parmenas, e eles então, com esses novos, redistribuíram o ministério. Os apóstolos cuidavam da oração e da pregação, e os novos líderes iam cuidar da diaconia. Então, o que nasceu em Atos 6 na igreja primitiva? A cidade social da igreja de Jerusalém. O ministério do social, da diaconia, que é tão antigo quanto a história da igreja cristã. E ao longo desses 21 séculos, a igreja cresceu e esse ministério social cresceu junto. Você acha de onde saiu tantas universidades filantrópicas? Da onde saíram tantos hospitais batistas, metodistas, anglicanos, católicos? Veio desta missão que acompanha a história da igreja. E hoje, século 21, qualquer igreja saudável, pequena, média ou grande, que faz uma leitura bíblica e da realidade social, tem um ministério social organizado como nós temos.
Por quê? Porque isso faz parte da história da igreja. Então eu quero convidar você a ler Atos capítulo 19, de 19 a 30. Atos capítulo 11, de 19 a 30. Acompanhe a leitura, eu vou ler na NVI, você pega a sua Bíblia impressa ou a sua Bíblia no seu smartphone. Quem tem um celular aí, levanta a mão. Então todo mundo tem Bíblia, então abre o seu celular miserável. Atos, capítulo 11, de 19 a 30. Sua Bíblia impressa ou sua Bíblia eletrônica com o seu smartphone. Diz assim, a igreja em Antioquia. A igreja onde? Queridos, é a mesma coisa que dizer a igreja em São José dos Campos. Porque o importante aqui é a igreja. A igreja numa cidade. Como hoje estamos aqui em São José dos Campos. O que era Antioquia? O lugar para onde os cristãos foram com a perseguição desencadeada com a morte de Estevão em Jerusalém. Está a mais ou menos 800 quilômetros de Jerusalém. Então eles saíram de Jerusalém e foram para Antioquia. Essa cidade hoje está situada na Síria, na divisa com a Turquia. Recentemente aconteceu um grande terremoto lá. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias deste fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Verso 25, então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim durante um ano inteiro. Quanto tempo? Um ano inteiro. Paulo e Barnabé se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então, Antioquia foi uma cidade, primeiros frutos, primícia. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. E um deles, Ágapo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome viria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Verso 30 e último, e o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros, pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Que o Senhor abençoe esta palavra no meu e no seu coração e gere muito fruto. Amém? É o mesmo Jesus, é a mesma igreja, só estamos em época diferente. Passaram-se 21 séculos, mais de 2000 anos. E precisamos continuar seguindo estas mesmas palavras e esses mesmos passos nesses 21 séculos depois, hoje. Como foi a igreja que foi perseguida e dispersa de Jerusalém. E isso não foi o fim da igreja, mas foi o início de uma nova igreja em Antioquia e dali uma base missionária para a expansão por toda a Euroásia e todo o Oriente Médio, e por isso chegou até aqui. Nós também temos que seguir debaixo desta mesma palavra. A essência da missão é amar e servir. Em Atos 12, diz assim, leia comigo, que é a continuação, eu li Atos 11, mas Atos 12 fala justamente sobre esse crescimento. Todos juntos. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando consigo
a João, que tem por sobrenome Marcos. O que você vê? Movimento. O que você vê? Finaliza uma tarefa, começa outra. O que você vê? Barnabé, Saulo, João. Só isso aqui já poderíamos terminar. Uma igreja em movimento. A nova geração precisa do nosso movimento hoje, porque movimentaram-se no passado que o evangelho chegou até nós. Então não podemos parar esse movimento. Fala também de muitos discípulos. Ninguém faz nada grande sozinho. Precisamos da oração de todos, da oferta de todos, do sim de todos, do ministério de todos, de novos Barnabés, de novos Saulos, de novos Paulos, de novos Joãos, de novos profetas ágapos. Por quê? Porque o tempo deles passou, mas o nosso melhor tempo é agora. Então, a igreja crescia e multiplicava. Você pode dizer comigo? Crescia e se multiplicava. Então, como eu disse, o pré-requisito para continuarmos esse movimento é a palavra de Jesus para Pedro. Então, se você me ama, cuida das minhas ovelhas. O Senhor sabe, disse Pedro para João, todas as coisas. Sabe o que eu te amo? Jesus falou, eu sei. Então prova para mim. A prova do amor é o serviço. A prova prática de quem ama é servir, disse Jesus em João 21, 17. E a grande compaixão da igreja está baseada justamente no amor. Nós já aprendemos bastante aqui na igreja sobre o grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, não é isso? Os 10 mandamentos da lei de Moisés foi resumido nesses 2, que no Evangelho de Jesus nos traz, então, que devemos amar a Deus e ao próximo. Então, o grande mandamento de Deus é o amor, segundo Marcos. O grande mandamento de Deus é o amor. E depois vem a grande comissão, que é o sim para amar aos perdidos também. O grande mandamento, a grande comissão em Mateus 28. Mas tem um outro, que é a grande compaixão de Jesus. Está onde? Mateus 9, 36. E eu queria pedir, se você tem uma Bíblia impressa, aí abrir e a grifar. Para toda vez que você voltar a ler o texto de Mateus 9, 36, lembrar que aí está a grande compaixão de Jesus. O grande mandamento é importante, a grande comissão é importante, o grande mandamento é importante também. Vamos ler juntos? Quando viu as multidões, Jesus viu as multidões, se compadeceu delas. Então temos aqui a grande compaixão de Jesus. E por quê? Porque elas estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Deixa eu dizer para você, olha para cá. Esse negócio de desigrejado não é coisa de Jesus. Jesus olha para o mundo, para quem ainda não é convertido, e ele vê ovelhas desgarradas sem pastor. Mas não pode ovelhas que têm Jesus dizer, Cristo sim, igreja não. Não, isso é uma mentira do diabo que alguns estão ouvindo. Cristo sim, igreja sim. Você pode me dizer isso? Cristo sim, igreja sim. Por quê? Porque Jesus vê uma multidão lá fora, desamparada, desprotegidas como ovelhas sem pastor. Mas o que ele está falando? Da realidade da sociedade sem Cristo. Não pode ter a ver isso com você. Eu sou de 1970, eu tenho 54 anos. Então eu fui junior na década de 70 e adolescente na década de 80. Década de 80 eu era um adolescente e lá no estado do Rio, quando a gente encontrava as pessoas e perguntava sobre religião, basicamente só tinha 2 respostas. Ou a pessoa era um cristão católico e dizia, sou praticante ou não praticante. Pronto, acabou. Era um cristão católico, praticante ou não praticante. Ok. O praticante ia à missa
domingo, comungava e tal. E o não praticante falava, não, eu vou lá na Páscoa, quando tem um batizado, quando tem um casamento, tal. Aí você andava um pouquinho mais e encontrava um cristão evangélico. Aí ele dizia que a igreja que ele estava, porque era muito raro na década de 80 você encontrar aqueles afastados. Então, era muito comum perceber que no cristianismo católico tinha o praticante e o não praticante, e no cristianismo evangélico todos eram praticantes. Seria redundante na década de 70 e 80 dizer que a pessoa era um cristão evangélico praticante. Não precisava. Porque se ele era evangélico, ele era praticante. Passaram 40 anos. Aqui estamos. Pode andar no estado do Rio, no estado de São Paulo, em todo lugar. Você vai encontrar de novo o primeiro grupo. Cristão, católico, praticante e não praticante. Igualzinho. A mudança está do lado de cá. Quando você vem e encontra o evangélico. Agora tem o evangélico praticante e o não praticante. Só que o não praticante está numa situação dificílima. Encontra um evangélico desigrejado em São José dos Campos e em todo lugar. O cara está azedo, amargo. Ele está igual um siri dentro da lata. Você já teve essa experiência? Bota um siri, pega dentro de uma lata e coloca o bicho lá. Ele vai se bater que só. Eu não sei o que aconteceu, que talvez pelo crescimento de igreja, muita igreja doente, e pessoas já estão lá pela 5ª igreja, e muitas dessas pessoas estão extremamente feridas e ferindo. Enquanto no passado você tinha o praticante e não praticante no cristianismo católico, mas os dois estavam meio de boa, você não via falar mal de ninguém. Hoje, o cristão evangélico que está integrado, ama Jesus, ama a sua igreja, está de boa, mas aquele que está desigrejado, ele fala mal do irmão, do líder de grupo, do líder de ministério, do pastor, da esposa do pastor, do bispo, do apóstolo. Todo mundo está errado e ele é a vítima do negócio. Mas por quê? Porque ele pega e faz o seguinte. Então, pastor, fui na minha igreja domingo. Fui na igreja domingo e o pastor Carlito me expôs. Ele me expôs. Eu tive que ficar sentado. Porque ele pegou e celebrou uma turma lá de laranja. Como eu não estava de laranja, eu tive que ficar sentado. E pronto. E aí, isso aí, gente, já é motivo para o cara sair da igreja. Só que ele não conta a história toda. Ele não conta assim. Eu estava no culto. O momento era um momento específico, didático, de ensinar o princípio bíblico da ação social, do serviço que acontece desde Atos capítulo 6 da igreja primitiva. E o pastor estava pregando sobre isso. E aí ele perguntou quem já é voluntário. Mas aí eu não pude ir à frente porque eu não sou. Ele perguntou sobre quem ora. E eu nunca oro sobre ação social. Ele perguntou quem dá um pila. Lá no Rio Grande do Sul é um pila. Para ação social no Pix e eu não dou. Ele não conta a narrativa toda, pastor Fabiano. Ele se vitimiza. E aí já é motivo para ele sair porque ele está mal resolvido e tudo é contra ele. Querido, você é obra-prima da criação, você é joia da coroa, foi feito pouco abaixo dos anjos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez hoje o único lugar na sociedade que você vai ouvir não só o que quer, mas o que precisa é na Bíblia e na igreja saudável. É na Bíblia e na igreja saudável. Só. Sabe por quê? Porque nós vivemos numa sociedade cheia de gostos e preferência. Pensa comigo, acompanha aqui. Você só vai no cinema ver o filme que você quer. No seu stream, você só assiste
a programação que você gosta. No passeio, você só vai no que você gosta. O esporte que você pratica é o que você gosta. A viagem de férias que você faz é que você gosta, que você curte. Se você não curte montanha, você vai para a praia. Se você não gosta de praia, você vai para o centro. Se não, você vai para casa. Se não, você vai dormir. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que você escolhe o que você gosta. Você escolhe o filme que você vai ver, o livro que você vai ler, a viagem que você vai fazer, a comida que você vai comer. Você não come feijão se você não gosta. Por quê? Assim é a vida, feita de escolhas. Só que nós trazemos isso também para a vida como um todo. E por isso muitas pessoas não gostam de ler a Bíblia. Porque a Bíblia não tem compromisso com o seu conforto, ela tem compromisso com o seu crescimento e com a sua edificação. Porque a Bíblia não é para passar a mão, não é para passar o pano. Quem aqui já ficou, fala sério, hein? Muito indignado com Deus, sua carne queria fazer outra coisa, aí você foi ler a Bíblia e foi confrontado, você queria matar, triturar o indivíduo e leu, e justamente o texto saiu sobre perdoar e orar. Levanta a mão. Não é? Por quê? Porque a Bíblia não tem compromisso em passar pano para o meu conforto, mas sim me exortar quando eu preciso, me disciplinar, fazer com que eu cresça. E assim também é o púlpito, porque aqui não é um púlpito que está interessado só em gente curtir, não é pregação coach profunda como um Pires, não é um lugar que está querendo crescer em cima da igreja do outro. Por isso fazemos evangelismo, por isso vamos. Você sabe, só um parênteses aqui. Todo esse pessoal que está aqui servindo, que você, a partir de agora, vai orar, ofertar e servir, amém? Amém. Aleluia. Menos, se o que me falou ontem isso, menos de 5% são da nossa igreja. Nós não fazemos ação social para membresia. Graças a Deus não precisa. Só 5% precisa. Mas fazemos porque amamos. A essência do ministério, da missão é amar e servir. Independente se a pessoa é espírita, católica ou qualquer outra religião. Ou evangélico de outra igreja. Porque amamos para servir. A doutrina da fé cristã, nós não fazemos ação social porque vamos reencarnar. Jesus já morreu a nossa morte, nós morremos em Cristo e com a morte dele nós ressuscitaremos. Então, eu não faço ação social para numa próxima vida me dar bem. É porque Jesus me amou primeiro, então em resposta eu vou amar também. Eu estou salvo, independente de fazer ação social ou não, porque Jesus morreu na cruz por todos os meus pecados, amém? Mas porque eu estou salvo, enquanto que ele não vem, nós vamos. Então, leio a Bíblia porque eu preciso crescer. E eu venho à igreja, estar em comunhão com os meus irmãos, e sou desafiado com uma palavra como essa, mesmo que no momento didático, pedagógico, precisamos ensinar a membresia, porque eu sei que muitos é por causa do esquecimento, muitos é por causa do corre-corre, muitos é porque acham que não precisam. E estamos aqui para dizer não, todos podem, desde que você organize a sua agenda, todos podem contribuir dentro da possibilidade de cada um. O que não podemos é não fazer nada. Amém ou não amém? Então, dentro da possibilidade, todos podemos. Então, Jesus teve compaixão dos que não tinham pastor porque estavam desagarrados do rebanho. Você não. Você tem um pastor no céu e tem pastores aqui na terra. Você tem uma igreja eterna que você vai viver com Cristo, e enquanto que ele não vem, você tem uma igreja aqui na terra, que é a sua igreja local, no qual denominamos aqui igreja da cidade, nossa família para pertencer. Que tem defeitos, que tem problemas. Menino, sua família biológica tem 6. Você tem ou não tem problema lá? Quem tem algum tipo de problema na sua família biológica, levanta a mão. 1 a cada 9 levantaram a mão e o 10º ainda é mentiroso. Porque se não tem problema é porque você está andando mesmo na bolha
ou está com algum ponto cego e esse ponto cego é você mesmo. Né? Claro que tem, gente. Pessoas são pessoas. O pastor Fábio, lá dos Estados Unidos, disse aqui para nós essa semana uma coisa que é um fato. Ele disse ali no culto Recarga, pastor Fabiano, que o ministério, se não fosse as pessoas, seria uma Disneyland. Não é? Porque é assim, gente, pessoas são pessoas. O diabo não vai se converter. A minha carne e a sua carne não melhora. É um dia de cada vez. Mas Jesus nos falou sobre tudo. E Ele nos deu uma garantia. Eu estarei sempre com vocês. Até o fim dos tempos. Então, primeiro, não desista do seu casamento. Segundo, não desista do seu pequeno grupo, do seu GDC. Terceiro, não desista do seu ministério. Não desista da sua igreja. E não desista da sua vida. Vamos prosseguir. Porque com Jesus o melhor está por vir. No contexto, então, desse texto, nós vemos que temos aqui algumas chaves. Eu quero pedir que você me acompanhe. Você tem o app da igreja que você baixou ou o QR Code. A genuína pregação do Evangelho leva a igreja a um crescimento natural e constante, como Atos até os dias de hoje. Primeiro, para uma igreja amar e servir com eficiência, é necessário olhar para os problemas como oportunidade de crescimento. Não se vitimize, não é questão de que você tem que achar todos estão contra mim. Não, vamos... Já que estamos no mundo caído pelo pecado, aonde somos enviados como ovelhas a um lugar onde tem lobos, veja aí o texto que lemos, versos 19 e 20. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, que foi um grande problema, a perseguição com o apedrejamento de Estevão em Jerusalém, gerou com que os fariseus crescessem em perseguir a igreja e os cristãos. Eles então foram para Fenícia, Chipre e Antioquia, foram reclamando? Não, foram anunciando. Eles não chegaram lá, nos mandaram embora. Deus, eu te aceitei, eu te sirvo, e agora a gente tem que ser expulso de Jerusalém por causa do teu nome. Não foi esta a atitude deles. O texto diz que eles foram por toda parte levando o evangelho aos judeus, os que os perseguiam, aos romanos que os perseguiam, aos gregos que os perseguiam, porque a resposta da igreja é o amor. E aí alguns deles, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando o quê? As reclamações, os problemas, os azedumes. Meu irmão, se você tiver um problema logo cedo, coloca isso diante de Deus. Coloca o seu fio terra no lugar certo. Não adianta tomar uma mamadeira de vinagre 7 horas da manhã, porque você vai ficar azedo o dia inteiro. Receba o bálsamo, o refrigério. Comece com a leitura e experiências com Deus. Leia a sua Bíblia, ore. Se você não tem meia hora, ore 5 minutos. Ore, Senhor, o que o Senhor tem para mim eu recebo, o que o inimigo tem contra mim eu rejeito. Recebo a voz do céu e rejeito as vozes da terra. Comece o seu dia que você vai terminar bem. Aconteceu com os nossos irmãos no passado, vai acontecer conosco hoje. Um problema que poderia gerar um efeito colateral, o término da igreja, mas gerou a multiplicação da igreja. Com toda a perseguição, a igreja de Jerusalém não morreu, e com toda a perseguição nasce a igreja em Antioquia. Faça uma boa limonada do seu limão. Os dispersos foram anunciando por toda parte. Os de Cipre e de Cirene foram anunciando os gentios, e todos eles anunciando o evangelho. 2. Para a igreja amar e servir com eficácia, ela tem que ter convicção da aprovação da mão do Senhor. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. A mão do Senhor está sobre esta igreja. A mão do Senhor está sobre a sua vida. Num sinal aí simbólico mais profético, coloca a mão do Senhor aí. Porque a mão do Senhor é a sua mão. E que você viva esta semana debaixo da boa mão do Senhor. E que nenhum mal o atinja. E que como consequência da mão do Senhor estar sobre a sua vida, outros vejam isso. E como na igreja primitiva, queiram falar com você.
Qual é o Deus que você segue? Que igreja você frequenta? Quem é você? Porque quando a mão do Senhor está sobre nós, o rosto brilha. Quando a mão do Senhor está sobre nós, nós temos a plenitude e a alegria do Senhor. É uma coisa maravilhosa ter a mão do Senhor. Conversões de vidas e obra missionária através disso. Terceiro, para que a igreja ame e sirva com eficácia, é necessário manifestar um ambiente de graça no meio das pessoas. Veja o verso 23 de Atos 11 que lemos. Todos juntos, leia comigo. Este ali chegando e vendo a graça de Deus ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. O que era visível, gente? A atmosfera. Nós tivemos o culto das 8 aqui. Gente, eu vim para cá às 7 e pouca. Claro que o pessoal que vem para servir a gente aqui na parte técnica chega aqui às vezes 5 horas da manhã. Vem debaixo da nuvem, né? Gente, coisa maravilhosa. Aí chega aqui, tem essa atmosfera linda. No ministério de estacionamento, na recepção, no Kids, porque pessoas amam servir, isso é maravilhoso. E aí, é bom que a gente contagie o ambiente, então se é para louvar, levante, solte a voz, celebre, levanta as mãos, é para dizer amém, acompanhe a mensagem ativamente. Eu gosto de pregar com torcida organizada, aleluia, é maravilhoso, porque você lembra... Lá em Jerusalém, na igreja primitiva, no cenáculo, quando veio o Pentecostes e o Espírito Santo pegou o pessoal, que hora que era? Eram 9 da manhã. E o que aconteceu? Chegaram os de fora e falaram assim, esse pessoal aí bebeu. Não é possível. A outra alternativa... foi o que foi testificado. Não, eles não beberam, eles estão cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, que assim seja em nome de Jesus. Que aqueles que vêm de fora aqui sejam um eterno cenáculo, um eterno manifestado do Espírito Santo. O povo chega aqui para o culto das 8 e chega para o culto das 10 e vão falar assim, não, beberam eles não beberam essa hora da manhã. Então só sobrou uma alternativa, esta casa está... cheia do Espírito Santo de Deus. É um povo que louva, é um povo que canta, é um povo que celebra, é um povo que fala em línguas, é um povo que aplaude o Espírito Santo do Senhor. Porque, queridos, eles vão... Não é possível. Eles não estão vendo as lutas que estão acontecendo no mundo? Estamos. Mas olha os problemas de corrupção, sabemos e oramos por isso, e não somos corruptos. Mas e os problemas sociais? Sim, estamos lá no Rio Grande do Sul orando, ofertando e indo. Então, essa é a alegria da vida. É você não viver numa bolha, interagir fora da bolha, mas não deixar que os de fora da bolha contamine quem você é, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. Eu sei que o mundo está em crise, mas eu estou em Cristo Jesus. Tem gente falando, mas o Brasil, todo mundo é corrupto. Se você não é corrupto, você fala assim, pode ser todo mundo, mas eu não sou. Pronto, você tem que se posicionar. Eu não vou ajudar o Rio Grande do Sul porque vai desviar a doação. Você sabia que essa é a conversa fiada do cara mais avarento da terra? Gente, que no meio de tanta comunicação, é claro, como diz essas linguagens aí de videozinho da internet, é claro que você sabe aonde encontrar uma instituição social séria para ofertar. A igreja da cidade e a cidade social é uma. Mas a pessoa que gosta do genérico para não ofertar, ela fala, não, eu não vou dar porque vai desviar. Não, a pessoa que pensa assim já desviou para o bolso dele. Não é? Porque ele não quer dar. Mamon domina todas as partes dos bolsos. Então, manifestar um ambiente de graça no meio das pessoas. Você chegou a alegria, amém?
Aleluia! Chegou a boa notícia dessas coisas ao ouvido da igreja em Jerusalém e enviaram Barnabé em Antioquia. Queridos, entenda o contexto social. A igreja está em Jerusalém, ela está em frangalhos, ela está fragelada, porque era uma grande igreja, mas veio a dispersão, todo mundo fugiu, então ficou pouca gente. A igreja se resumiu, ficou pequena. Mas a situação de Antioquia era pior ainda, porque era uma igreja de uma região muito pobre, muito necessitada. E aí essa notícia daquela igreja que não tinha perseguição, mas estava com muitas necessidades, chega à igreja de Jerusalém, que estava minguadinha por causa da perseguição, mas mesmo assim, na sua necessidade, ela pega um grande líder, um homem cheio de fé, cheio de misericórdia, Barnabé, e envia para lá. Porque ninguém é tão pobre que não possa fazer algo. Você pode orar, você pode entregar suas moedinhas, o que você não pode é não fazer nada. Viver a vida cristã integral. Quarto, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescidas ao Senhor. Diga comigo, homem bom e cheio de fé. É porque as duas coisas caminham juntos. Você tem que ter caráter e carisma. É um homem bom, caráter, e um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, que é o carisma. Então, o que um cristão precisa de uma perna ou da outra? Não das duas. Carisma e caráter, diga comigo. Carisma e caráter. Se nós queremos ser uma grande igreja saudável, que o povo da colina seja conhecido como um povo realmente que segue Jesus, tem que ter fé e tem que ter caráter. Tem que pagar as contas, tem que honrar os compromissos. Não pode deixar simplesmente, devo, não nego, pago quando puder. Onde você leu isso? No inferno? Porque na Bíblia não foi. Na Bíblia não foi. Então, se eu não posso pagar 1.000, eu tenho que chamar quem eu estou devendo, eu posso pagar 50. Mas eu quero celebrar contigo um acordo. Aí ele não aceita? Ok, mas você fez o máximo que você pôde, aí tem que deixar ele para a justiça. E aí se o juiz te chamar lá, o juiz vai perguntar quanto que você pode pagar, você vai falar que é 50 e ele vai ter que falar para ele aceitar os 50. Então, era melhor encurtar o caminho e chegar à conclusão e ir direto ao ponto. Não é isso? Sem custos para ninguém. Unção e caráter, isso tinha Barnabé. Homem bom, íntegro, cheio do Espírito Santo, que exortava a permanecer no Senhor. Inclusive você que está grávida aí, você que está pensando no menino, nome bom. Eu gosto, Barnabé. Nome bom. Significado bacana. Não, porque tem uns nomes aí que dá licença. Pelo menos esse aqui tem um significado, né? Unção e caráter. Para que a igreja ame e sirva com eficácia, é necessário entregar ofertas voluntárias para o ministério. Gente, para um judeu, não precisava ficar falando muito de dízimo, porque dízimo é lei. Então, recebeu, dá 10%. Mas agora tinha também aqueles que vieram da onde? Vieram do... Deus abençoe essas crianças correndo. A igreja avivada tem até isso. Glória a Deus. Os discípulos, cada um segundo o quê? Suas possibilidades. De novo, as ofertas é segundo as possibilidades. Não estamos falando aqui do dízimo. Dízimo é a parte que Deus me dá, 10% eu entrego, fico com 90%, isso é lei. E Jesus e o Novo Testamento não invalidou o Novo. Agora, a necessidade é maior. Tem a necessidade da cidade social, tem a necessidade dos refugiados, tem a necessidade dos flagelados no Rio Grande do Sul. Aí o que eu dou? No princípio de Atos, capítulo 11, 29. Decidiram providenciar ajuda para os irmãos da Judéia. Mas, espera aí. Mas a igreja não estava passando necessidade? Como ela decidiu providenciar ajuda? Porque a essência da vida cristã é dar. Mesmo para quem está precisando receber, eles decidiram dar. Então fizeram enviando suas ofertas pelas mãos de Barnabé e Saulo. Aqueles que foram ajudar, voltaram com ajuda.
Que coisa maravilhosa. Isso aqui é um texto lindo. Então, 2 tipos de contribuição. O dízimo, que é a adoração a Deus. Lucas 18, 12, Deus em Jesus nos ensina a dar o dízimo de tudo. E oferta, que é a parte que eu faço o quê? Dou segundo as minhas possibilidades. Proclamem em toda parte suas ofertas voluntárias. Simples. O que eu não posso é dizer não. Por quê? O Evangelho chegou aqui através de uma sucessão de pessoas que foram fiéis a Deus no seu dízimo e foram generosos, sensíveis e misericordiosos a ofertar segundo as suas causas. Os discípulos, cada um dava segundo as suas possibilidades. A vida cristã é receber, celebrar e repartir. Então, esses princípios que estão aqui, meus irmãos, eles são fundamentais para avançarmos nesse novo tempo, nesse novo desafio que vivemos como sociedade. Então vamos olhar os problemas como oportunidades, vamos ter convicção de que a mão do Senhor está sobre nós, Ele nos aprova, não precisamos de aprovação de terceiros, vamos manifestar um ambiente de graça onde a gente chegou, onde eu cheguei, chegou a alegria. Viver uma vida cristã integral, carisma e caráter, e vamos entregar nossas ofertas voluntariamente ao Senhor. Amém? Por que esse telão de LED novo está aqui? Ajudando a gente a aprender mais. Não ajuda a comunicar melhor? Não é didático? Por quê? Porque essa igreja é generosa em ofertar. Talvez você não percebeu. 1, 2, 3. Os 3 estão novos. E os 2 antigos aqui, vamos poder ter em 6 igrejas da cidade. Receber, celebrar e repartir. Então, uma vez uma pessoa que já está na glória disse assim: pastor, eu fiquei impressionado. Se pensa num lugar fácil de dizimar, é a igreja da cidade. Porque toda semana que eu volto lá tem algo que foi feito com aquilo que entregamos. É impressionante. É um lugar que não é para endeusar ninguém, enriquecer ninguém, mas para expandir a glória do Senhor. 5 mil, não foi nem 4 nem 6, 5 mil pastores e líderes de 25 estados brasileiros e Distrito Federal e 13 países vieram aqui essa semana e foram abençoados, edificados com a sua generosidade, porque eles desfrutaram de lugar que eles não pagaram para poder receber. Eu e você pagamos antes. Desde 2004, quando esta terra foi comprada, 2008, quando começou essa construção, 2012, quando nos mudamos para cá, e 2016, quando foi inaugurado este lugar. E sabe por que nós estamos podendo ampliar a cidade social? Você sabe por que a igreja pôde comprar aquele imóvel lá por 3 milhões de reais, dar 1 milhão de entrada e agora estamos podendo pagar com a cidade social as parcelas? Porque graças a Deus, agora que a colina está ficando pronta e nos próximos 7 anos se conclui tudo que tem que construir aqui, nós estamos podendo plantar mais igrejas, enviar mais missionários, expandir o social, expandir missões, o plano PEG, porque quanto mais a gente faz a base forte, é um farol que brilha para as nações. Não poderemos chegar longe se não temos uma casa grande, forte, bonita, para receber, treinar e enviar. Vieram aqui essa semana 1.500 pastores. Como que esses pastores voltaram daqui? Isso aqui inspira, porque é um lugar que prega o ambiente, as pessoas, o serviço, a unidade, o testemunho deles, de tanta gente servindo eles, que eles nem conhecem. Por quê? Porque é pura doação, é puro serviço. Por isso tem aquele globo que prega ali para todas as nações, porque o nosso campus não é o mundo, mas o mundo é o nosso campus. Por isso que a rua é todas as nações. Por isso que cada lugar aqui tem um significado profético e apostólico que vai além de mim e você. Estamos aqui porque a missão da igreja é amar e servir. Vamos continuar fazendo isso, igreja? Você recebe essa palavra da fé? Vamos juntos inspirar da cidade para as nações? Aleluia, glória a Deus.
Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer, de fato, ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico, ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.